Alguém quer começar a falar ou eu posso ir falando o que eu sei aqui? Vai você tá sendo o nosso Cicerone? Manda bala. Pessoal, não sei se eu tô falando no compasso aí, mas eu tô tentando acelerar aqui pra gente não sair só amanhã. O Gangrene, ele foi uma coisa bem complicada, porque o pai dele sempre deu conselhos a ele para ele nunca aceitar ajuda de ninguém, porque ele nunca vai ser alguém se ele não construir nada sozinho. E aí ele seguiu os passos do pai dele. Então ele ordenou o povo dele e parece que até tiveram uma, entre aspas, aliança com o Lordaeron. E aí ele começou a sair dessa aliança justamente quando, diz ele, né? Quando o Lordaeron começou a pedir ouro para botar lá em um Otegard, alguma coisa assim, é um lugar lá, não sei exatamente porquê e nem como. Aí ele começou, Acho que foi tipo, pro centro de prisionamento de Ox, não foi para esse que pediram dinheiro? pois é, porque ele explica que, tipo, eles já não tem quase nada. Eles já estão sobrevivendo. Aí o rei lá, o rei Terenas, ainda pede ouro. Não, vamos sair dessa aliança. A gente não tá ganhando nada com isso. A gente tem que dar os nossos próprios bens para dar ouro, não. Aí pronto, eles meio que saíram. Aí ele ele liderou lá os como é que chama? Os Orgens, vamos dizer assim, lá para Gilneas. E só que aí Gilneas parece que foi tomada pelo. Renegado. Não, peraí. Eles eram um povo separado, só que Eles eram aí humanos ainda, não eram Eram humanos. humanos aí eles, ainda. eles caçavam feras que eram lobisomens. Que no caso bate com a história que um de vocês falou sobre druidas que acabaram, que se transformavam, né, em lobisomens e não conseguiam se controlar. O Malfuri aboliu eles, né? Aí no caso o rei Greymane e o povo dele tinha um pessoal que caçava esses lobisomens. E nessa caçada o rei Greymane ele foi pego por um dessas feras. E eles tinham como objetivo tipo, se um deles fosse atingido, logicamente eles iriam se tornar lobisomens. Então eles decidiram o quê? Que se um deles fosse atacado, deveriam ser mortos, para não atacar eles e para eles sobreviverem, né? Então decidiram isso. Aí o rei Greymane foi atacado por um. Só que aí ele foi e escondeu. Ele colocou a roupa por cima e tentou se manter lá em pé e matou o Orgen. Só que ele já estava infectado. E aí ele foi para casa junto com os amigos dele lá que estavam caçando e ficou lá ferido. Aí ele foi vamos dizer, se tratou, né, se curou e tal. Só que ele foi e aderiu a maldição, vamos dizer assim. E aí eu não sei ainda como essa maldição começou a se espalhar. Também não sei se foi através dele, se ele realmente foi o primeiro. Mas essa maldição se espalhou depois. Pode falar. Então, quanto à maldição dos Vorgens, existe um HQ também sobre isso. Aí, isso daí foi plano de um druida, que guardem esse nome se vocês aí jogam de Worgen. O primeiro Alpha, ele foi o primeiro Worgen, digamos assim. Ele era um druida que participou da Guerra dos Sátiros. Ele foi realmente o primeiro Worgen. E ele criava os Worgens e ele tinha um plano para transformar todos os habitantes de Gilneas em Worgens. Só que o Gangreyman tem ajuda da mesma elfa que ajudou a criar os Worgens. Fora um químico lá, que eu não lembro o nome, que ele criou uma poção que controlava essa selvageria dos Worgens. Tanto que depois da invasão, ele aplica essa poção na galera lá. Que todo Worgen tomou uma poção. Ele aplica essa poção lá e a galera recupera o controle. E após a invasão a Gilneas, quando os mortos-vivos atacam, ele usa essa poção para fazer com que os Worgens que eles capturaram há pouco tempo, que os que foram pegos há mais tempo não tem como controlar,
Os que foram transformados há pouco tempo, eles tomam essa poção e eles ajudam o Greymane a atacar os mortos-vivos. E daí quando tá lá todo mundo dizendo, não, mas será que os Worgens vão realmente lutar por a gente? Aí o Greymane vai e fala, vão. E como palavra de minha confiança, eu vou liderar o ataque. Daí ele solta os Worgen e vai todos mortos-vivos. Cortou, cara, teu áudio. Cortou em que parte? Então ele liderou Quem vai os liberar? Orcs contra os mortos-vivos. Não, tipo, todo mundo achava que os Worgens iam atacar, tá ligado? Daí, como prova de confiança de que os Worgens iam realmente servir a ele que liderou os Worgens contra os mortos-vivos lá. E aí ele meio que tava sendo o líder lá do bando, né? Sim, sim. Mas foi Aí ele que depois espalhou a da peste? guerra... A maldição? Não. Quem espalhou foi esse druida, esse primeiro alvo, que era um elfo noturno. Tá. Então, aí eles atacaram, né, os renegados, só que depois vocês já sabem que teve uma contra-ataque, vamos dizer assim, da Sylvanas contra o Guinéas, para tomar Guinéas, e houve êxito nisso, né? E aí no meio desse ataque, eu não sei exatamente como, os elfos noturnos ofereceram abrigo em Darnassus para os Worgens. Os Worgens receberam o Rei Greymane também e foram lá rumo a Darnassus. Nessa viagem houve acidente, né, porque estava tendo uma tempestade, e a filha do Rei Greymane e a mulher dele meio que já iam morrer, porque estava afundando o barco. E aí ele teimoso foi lá e foi salvar, conseguiu salvar duas, e ele já ia morrer. Só que tinha um líder lá dos elfos noturnos que foi lá e salvou, virou uma foca, foi lá e salvou o Rei Greymane, que já estava se afogando, entendeu? Mas ele conseguiu salvar e conseguiram chegar em Darnassus em segurança. A mulher dele só quebrou a perna, mas depois logicamente foi curada, e a filha dele está viva. Já o filho dele, que foi um detalhe que a gente esqueceu um pouco, foi que ele parece que morreu lá no ataque que a Sylvanas foi. Parece que foi a própria Sylvanas, eu não tenho certeza, alguém me corrige. Parece que foi a própria Sylvanas que matou o filho dele. Sim, foi sim. Acho que Sim, foi. na verdade ela ia matar o Greymane, mas o filho entrou na frente. Se atravessou, né? Um detalhe importante é que o Rei Greymane, ele nunca quis se juntar à aliança, graças ao orgulho dele e aos ensinamentos, vamos dizer assim, do pai dele, que diz que ele nunca aceitasse a ajuda de ninguém e que ele não ajudasse ninguém, que ele ajudasse só a si próprio, que ele próprio se levantasse sempre. E aí o filho dele já contrariava totalmente isso a ele, dizia que era bom sim se juntar à aliança, que eles precisavam de ajuda, etc. E aí houve até uma discussão lá, o Rei Greymane ficou muito furioso com o filho dele, brigaram assim, bate-boca, e acabaram brigados. E aí quando foi depois, o Rei Greymane lamentou muito, e porque